Fala aí pessoal, fala aí GP às 10, tudo bem? Estamos loucos para ver a Fórmula 1 voltar. Falta menos de um mês para o início de um campeonato que por enquanto só tem 8 corridas. 8 corridas, só na Europa. É um mundial? Vamos responder a esta incrível pergunta. Liga! Bom, por que eu estou falando desse assunto hoje? Eu tenho visto nos comentários dos nossos vídeos no YouTube, também nas redes sociais, algumas perguntas, alguns questionamentos sobre este campeonato mundial que nós teremos a partir do dia 5 de julho, com 8 corridas, todas elas na Europa. Se acontecerem só essas 8 corridas, só na Europa, será um campeonato mundial? A FIA não diz que um campeonato mundial precisa ter corridas pelo menos em 3 continentes para ganhar este carimbo de mundial? Sim, é verdade, é verdade. Mas, gente, é preciso entender que estamos vivendo uma situação excepcional. Estamos vivendo um momento extraordinário, não no sentido de ser muito legal, de ser muito bom, mas de ser extraordinário. Não é ordinário, é incomum, né? No mundo inteiro. Então, se for preciso atribuir a um campeonato de apenas 8 corridas o caráter de campeonato mundial, é claro, é óbvio que será feito, a FIA fará isso por circunstâncias, por motivo de força maior, por circunstâncias excepcionais, né? Por enquanto é o que temos, 8 corridas previstas para a Europa. Agora a discussão e a possibilidade de uma rodada dupla, digamos, em Portugal, seria muito legal, né? No Algarve, quem sabe Alemanha, quem sabe Imola, quem sabe Mugello. Só aí eu falei 5 corridas, né? Sendo 2 de Portugal. Iríamos para 13, de 8 para 13 e sempre tudo na Europa. E por que isso pode acontecer? Falamos disso no último vídeo, né? Pelas restrições de viagens em outros países, de entrada de estrangeiros em outros países, pelos diferentes estágios de controle da pandemia em cada um dos países onde a Fórmula 1 pretende correr. Eu gostaria de correr, como por exemplo Estados Unidos, como México, como Brasil, como Abu Dhabi, como Bahrein, como Singapura. Singapura não esquece, Singapura já foi, né? Singapura, Azerbaijão e Japão cancelaram, na semana passada cancelaram definitivamente as etapas de 2020, né? Singapura e Azerbaijão, porque são provas de rua, exige uma logística muito diferente, gente montando pista no meio da cidade, aglomeração, etc, etc, etc. O pessoal achou melhor não. E Suzuka, idem. O Japão está muito cauteloso com algumas coisas, porque o Japão não está muito seguro do que fez, não, até agora, embora tenha cancelado um monte de coisa importante, inclusive e principalmente os Jogos Olímpicos que estavam marcados para Tóquio. Então pode ser sim que a Fórmula 1 seja obrigada a correr apenas na Europa, e se isso acontecer, é claro que a FIA vai baixar um decreto, alguma coisa do gênero, vai formalizar essa excepcionalidade do momento e dizer, olha, este campeonato mundial será disputado apenas na Europa, por motivos óbvios, aliás, nem precisaria de tantas explicações. E vale contar um pouquinho de história, né, para falar sobre essa coisa de campeonato mundial. A Fórmula 1, quando nasceu em 1950, ela nasceu só na Europa. Se vocês pegarem as primeiras temporadas da década de 50, vocês vão perceber que as corridas aconteciam todas na Europa, exceto Indianápolis. Indianápolis fazia parte do calendário, as 500 milhas de Indianápolis faziam parte do calendário da Fórmula 1. Olha que coisa louca. Embora muitos pilotos, quase todos, que disputavam as corridas na Europa, nunca tenham pisado em Indianápolis. Então, formalmente, oficialmente, se a gente olhar as estatísticas, os participantes do Campeonato Mundial de Fórmula 1 1951, você vai ver lá um monte, vai ter 33 caras, provavelmente, que nunca correram na Europa, que são os caras que largaram em Indianápolis, pilotos basicamente americanos, né? E a turma da Europa disputava uma corrida menos, paciência. Por que era assim? Porque Indianápolis era uma corrida muito importante e havia um consenso de que ela deveria fazer parte daquilo que se chamava de um campeonato mundial. Embora os carros fossem outros, as equipes fossem outras, os pilotos fossem outros e tudo. Isso valeu de 1950 a 1960, né? 61, as 500 milhas de Indianápolis deixaram de fazer parte do calendário da Fórmula 1, mesmo não tendo feito na prática nunca, né? Nunca, porque, como eu disse, os pilotos que corriam em Indianápolis não corriam na Europa. Teve até, em alguns momentos, em alguns anos, uma coincidência de datas, assim. Tinha Indianápolis, sei lá, no dia 30 de maio e Grande Prêmio de Mônaco no dia 29, né?
ou o Grande Prêmio acho que da Holanda, teve um dia que bateu também, um dia antes, um dia depois de Indianápolis, enfim. Era só cara, sei lá, nem sei por que a história da Fórmula 1, a história da Fórmula 1 poderia ser reescrita nesse sentido, sabe? Estatisticamente falando, é claro. Não faz nenhum sentido. Indianápolis, com pilotos que não tinham nada a ver com o campeonato de Fórmula 1, e os caras, as equipes, os carros, até, regulamento diferente, enfim, não faz nenhum sentido. Mas, enfim, fazia parte. Aí, é claro que a gente teve a entrada de alguns outros países, né? Indianápolis não era o único grande prêmio, não foi durante a década de 50, o único grande prêmio fora da Europa. Em 53, por exemplo, graças ao sucesso do Fangio, a Fórmula 1 foi correr na Argentina pela primeira vez, e a Argentina passou a fazer parte do calendário durante um bom tempo. Depois entrou os Estados Unidos, ainda na década de 50, um pouquinho mais para frente entrou a África do Sul, né? E aí o campeonato mundial foi se expandindo, né? O campeonato começou com 7 corridas, passou para 8, 9, 10, 11 e tal, e depois, durante a década de 60, ele foi crescendo até que nos anos 70, finalmente, a coisa explodisse, né? Em termos de importância, de mídia, de popularidade. Aí a Fórmula 1 foi correr no Japão, depois foi para a Austrália, antes já tinha vindo para o Brasil, México, depois, um pouquinho mais tarde, a gente começou com aquele festival de corridas na Ásia, né? Malásia, depois Índia, depois Coreia, depois mais uma no Japão, já aconteceu. Aconteceram, aliás, em outros 2 circuitos além de Suzuka, né? A gente teve Grande Prêmio do Japão em Fuji e a gente teve Grande Prêmio do Pacífico em Aida. O que mais que faltou? Faltou todo mundo árabe, Bahrein, Abu Dhabi, Singapura, e aí o calendário que a gente tem hoje. Hoje, realmente, um campeonato muito mundial demais, até, para muita gente. Agora, se tiver de acontecer só na Europa, que seja só na Europa. A gente tem 8 corridas até agora, né, marcadas, e na semana passada cresceram muito, né, as possibilidades de Portugal, por exemplo, que já resolveu praticamente o seu problema com a pandemia. Portugal pode receber 2 etapas no Algarve, um lindo circuito de Portimão. Hockenheim, pode ser que aconteça uma corrida na Alemanha, estava fora do calendário desse ano. O que mais que estão cogitando? Imola e Mugello, 2 provas na Itália, só eu falei 5, né? 2 de Portugal, Mugello, Imola e Hockenheim, e de 8 a gente teria 13. Eu acho que se a Fórmula 1 chegar a esse número, 13, 14, 15 corridas, já vai ser um grande sucesso para um ano tão difícil, um ano tão problemático para todo o planeta, né? E se não der para correr fora da Europa, paciência, gente, né? É mundial do mesmo jeito. E por que pode não acontecer, podem não acontecer corridas fora da Europa? A gente já falou sobre isso semana passada, um pouco não muito, pelas restrições que cada país está impondo à entrada de estrangeiros, logística. Por exemplo, Singapura e Azerbaijão já cancelaram porque eram corridas de rua, né? E para você montar aquele circuito, para fechar a cidade inteira e tudo mais, nesses dias é melhor não mexer muito nas coisas, né? Suzuka, o Japão está bastante reticente em fazer qualquer tipo de evento, cancelou a Olimpíada, gente, né? Então, o Japão ainda não sabe se lidou direito com a pandemia, não sabe se fez o certo, monitora muito bem os seus habitantes, a entrada de estrangeiros, também, por precaução, melhor não correr. Então pode ser que seja só na Europa, assim. Estados Unidos está um caos, Brasil está um caos, México, mais ou menos. O mundo árabe, são países muito fechados, alguns, né? Fechados que eu digo, assim, estão conseguindo controlar a velocidade de propagação de contágio, justamente que são países pequenos e que se fecham fronteiras e tudo mais. Então, é bom a gente considerar essa possibilidade, né? Se 2 meses atrás, eu lembro que eu gravei um vídeo aqui, temos de pensar em 2020 sem Fórmula 1, né? A situação hoje é bem melhor, lá onde o mundo parece que é redondo mesmo, né? Estou falando da Europa. Quer dizer, lá os países conseguiram brecar, enfiaram o pé no freio, fecharam as pessoas dentro de casa, os governos conseguiram lidar com os problemas econômicos, ajudaram quem precisava, abriram linhas de crédito, distribuíram dinheiro, cuidaram das pessoas, né? E aí a Europa está saindo, o futebol já voltou em alguns países, a vida aos poucos e paulatinamente vai voltando ao normal, ao contrário aqui do Brasil, que no dia 1º de junho a população e os seus governantes completamente desnorteados decretaram por conta própria o fim do coronavírus. Não existe mais, vamos para a rua,
esse fim de semana aqui no Rio, bicho, ainda bem que domingo ontem choveu, porque no sábado parecia verão, entendeu? Verão bravo, praia cheia, gente na areia, não sei o que e tal. Quer dizer, as pessoas não têm a menor noção, os governantes também não têm, né? A começar do Jeg Mor, então fica difícil mesmo de haver algum controle aqui no Brasil. Eu acho, por exemplo, que corrida aqui no Brasil esse ano, olha, os caras vão ter que se esforçar muito para convencer a Fórmula 1 a vir ao Brasil. Porque para convencer qualquer um para vir para o Brasil hoje está muito difícil, né? Quem é que quer vir para esse manicômio, para esse hospício em que vivemos, né? Sabendo o que está acontecendo, porque as pessoas lá fora sabem. As pessoas lá fora sabem, né? Tem noção. Mais até do que as pessoas aqui dentro. Então, que seja um campeonato só na Europa esse ano, paciência, qual é o problema? Paciência, gente, é um ano excepcional. E vou dizer mais, um campeonato curto, se tivermos um campeonato curto, 10, 12 corridas, não sei como é que vai ser, a chance de termos uma surpresa existe, ela aumenta exponencialmente, porque num campeonato longo de 20, 22 corridas, 18, 15, Mercedes é a favorita, né, gente? Puxa vida, os carros são melhores, o Hamilton é melhor, tal, a Ferrari tá uma coisa meio estranha, a Vettel saindo, a Red Bull anda bem em algumas poucas pistas e tal, enfim, a gente não sabe exatamente como é que tá todo mundo, a pré-temporada foi faz tanto tempo que a gente nem sabe, os carros devem estar tudo enferrujados já, mas num campeonato longo de muitas corridas, a Mercedes manteria o seu favoritismo, né, técnico, como mantém para o ano que vem, afinal de contas o regulamento no ano que vem será mantido, foi congelado. Mas o campeonato de tiro curto, podem acontecer alguns incidentes, algumas atrapalhadas, algumas quebrinhas aqui, outras ali. Aí um cara como o Verstappen ganha 3 corridas de repente, o Hamilton abandona 2, ou o próprio Vettel resolve colocar, como se diz, a faca nos dentes, fala, quer saber, já tô fora mesmo dessa equipe, vou fazer a minha e tal, de repente ganha corrida, 2, e o Leclerc se dá mal. Tudo pode acontecer, porque vai ser uma corrida em cima da outra, os caras não vão ter tempo nem de respirar, né? Então vai ser muito interessante, E pra gente que gosta de Fórmula 1, mais ainda, porque a gente vai ter corrida praticamente todo domingo, né? E sempre de manhã, se forem as provas só na Europa, o que vai nos trazer em formato, em versão compacta, um pouco daquilo que era a Fórmula 1 nos anos 80 e 90, com a imensa maioria das corridas acontecendo na Europa e nos domingos pela manhã. Mas é mundial, gente. Se for só na Europa, é mundial. Até porque hoje a Europa, de tudo que a gente está vendo de desmandos em alguns continentes, sobretudo nesta América aqui de baixo e na América lá de cima, né? A Europa hoje é o mundo civilizado, né? Aqui a gente está completamente na roça, está completamente sujeito às maluquices do grande jumento e sua legião de relinchantes. É isso. Boa semana para todos. Tá chegando, 5 de julho, Áustria, Fórmula 1, e chega de corrida virtual, vamos pra corrida de verdade. Tchau!